Tradutor, Otaquinho revisor, Kizuki Souta descansou um dia inteiro. Ele apenas ficou dentro da caverna e deixou Yuko caçar a comida para os dois. Yuko era um dos monstros mais poderosos daqui, então ele não precisa se preocupar com ela se metendo em problemas. Vamos continuar nossa jornada, disse Souta enquanto se levantava e espreguiçava o corpo. Era de manhã e o tempo estava bom. É um momento perfeito para viajar. Ele se virou e olhou para Yuko. Yuko, vamos. Yuko seguiu em silêncio. Souta tinha um plano. Ele lembrou que havia coisas valiosas nesta floresta. Cada lugar deste mundo tinha algo valioso. Especialmente com sua força atual, ele precisava dessas coisas, desde que podia ajudá-lo um pouco. Souta seguiu suas memórias e caminhou por cerca de 1 hora antes de parar. Yuko também parou e olhou para ele com uma expressão confusa. Ela estava se perguntando por que ele parou de repente. Souta a ignorou e olhou cuidadosamente ao seu redor. Árvores altas estavam ao redor deles e ainda estava do mesmo jeito que antes. Ok, entendi. Ele então se abaixou e pressionou a palma da mão na grama. Ele então sentiu uma pedra se escondendo sob a grama. Esta pedra era diferente de uma pedra normal, pois palavras que ele não conseguia entender eram esculpidas na superfície da pedra. Havia um ponto vermelho saliente no centro das esculturas. Souta sorriu e olhou em volta. Ele percebeu uma luz bruxuleante se escondendo na árvore a 15 metros de distância dele. Ele apertou o ponto vermelho e lentamente levantou a mão. Ele mostrou a pedra para a luz bruxuleante. A luz bruxuleante desapareceu de sua vista e ele sentiu que alguém apareceu atrás dele. Souta virou lentamente a cabeça e viu uma criatura estranha atrás dele. Tem a mesma altura que ele quando ainda era um goblin comum. Era uma criatura humanoide com a parte inferior do corpo peludo e 2 chifres de cabra na cabeça. Foi um grande Lum. Um tipo especial de monstro que só pode ser encontrado em uma floresta. Não tinha grandes habilidades de combate, mas tinha grandes poderes mágicos. No jogo, se um jogador encontrasse essa criatura, ele receberia uma missão especial. Essas missões especiais eram fáceis de fazer e tinham uma grande recompensa. O grande Lum abriu a palma da mão. Souta entendeu o que significava, então ele colocou a pedra em cima da palma da mão. Ele então se virou e começou a andar. Souta seguiu o grande Lum sem hesitar. Ele gesticulou por trás e Yuko começou a andar. Ela estava confusa e não sabia o que estava acontecendo. Svoosholhos. De repente, a atmosfera mudou. Souta olhou em volta e descobriu que estavam em frente a um lindo lago. Ele então ouviu uma notificação do sistema em sua cabeça. *Jin. *Missão iniciada. Me dê, o grande não quer que você dê a ele seu tesouro. Recompensas? Ele pegou a bolsa que estava pendurada em sua cintura. Ele o abriu e revelou as pedras preciosas que obteve do Santuário dos Mortos-Vivos. Essas pedras eram valiosas. Tem um alto preço no mercado. Ele deu todas as pedras para o grande Lum. Mas ele ainda não ouviu que concluiu a missão. Isso significa que não foi suficiente. Ele pegou os 3 livros de habilidades e também os deu, mas não foi o suficiente. Eu poderia conseguir isso em qualquer lugar. O mais importante é completar a missão. Souta disse em voz baixa enquanto agarrava o cajado nas costas. Ele o deu ao grande Lum. Parabéns por completar a missão, me dê. Você recebeu a habilidade Bênção do Grande. Ele ficou surpreso ao receber uma habilidade dessa missão. Essa busca simples deu a ele uma habilidade? É por isso que ela é chamada de missão especial. A única desvantagem dessa busca era que ele só poderia fazer uma vez. Bem, ele não poderia aprender a mesma habilidade 2 vezes. Não havia outro jogador aqui. Então ele estava pensando que poderia monopolizar todas as missões especiais e ocultas daqui. 7HGY #KW e #5 Souta ergueu os olhos ao ouvir o grande Lum dizer algo que ele não conseguia entender. Parecia que era importante. O grande Lum parou de falar e acenou calmamente com a mão. De repente, ele estava de volta ao meio da floresta com Yuko.
Ele olhou em volta e viu que tudo continuava igual. Parecia que conhecer o grande Lum foi um sonho. Ele balançou a cabeça e verificou os detalhes da habilidade que recebeu. Bênção do grande, o poder do grande Lum. Ele aprimora todas as habilidades do usuário. Efeito: mais 5 em todos os atributos, mais 20 de MP é igual subir um nível como um High-End Goblin. Bem, isso foi o suficiente para ele, pois também poderia ajudá-lo. Vamos lá, Yuko! Souta disse enquanto começava a andar. Yuko seguiu silenciosamente. O grande Lum olhou para o céu e disse baixinho: a grande mudança está para começar exatamente como na profecia. Não sei se isso é bom ou ruim o que eles trouxeram aqui neste mundo. As chamas da destruição lentamente consumirão o mundo inteiro. Mesmo os deuses não serão capazes de escapar disso. Então, o que você fará, Salvador Leshi? Os dois viajaram em um ritmo muito lento enquanto Souta pegava as outras coisas que poderia vender. Eles comeram juntos e dormiram juntos. Eles também caçariam juntos. Mesmo que ele não pudesse entender o que ela estava dizendo, era o suficiente para ele. Viajar com alguém era melhor do que viajar sozinho. Não era como se fosse chato, para começar. No jogo, ele preferia viajar sozinho, pois sabia que era apenas um jogo. Ele podia se lembrar vagamente de que tinha amigos fora do jogo. E ele ajudaria aqueles seus amigos às vezes em algumas tarefas em uma semana se passou antes que eles conseguissem sair da floresta. Eles experimentaram muitas coisas juntos esta semana. Finalmente! Souta exclamou enquanto olhava para a vasta pastagem à sua frente. Ele estava cavalgando nas costas de Yuko e podia ver ao longe. Bom! Yuko, vá em frente! Souta disse enquanto acariciava a cabeça de Yuko. Roar! Yuko rugiu em resposta a Souta. Ela então avançou a toda velocidade. A velocidade dela era mais lenta do que a dele, mas era o suficiente para ele. Ela só podia entender vagamente suas palavras, mas isso foi o suficiente para ele. Souta viu uma pequena aldeia. Ele semicerrou os olhos e deu um tapinha em Yuko. Yuko, pare! Yuko parou e levantou a cabeça e olhou para ele com uma expressão confusa. Souta se abaixou e acariciou seu pelo. Está tudo bem. É apenas uma aldeia. Yuko olhou para Souta e o seguiu. Cada vez que Souta dava um passo à frente, ela também dava um passo à frente atrás dele. A aldeia era bastante animada. Existia uma razão para isso. Um comerciante chegou aqui e estava vendendo coisas de uma grande cidade e reino. Os aldeões sempre esperam quando uma caravana mercante chega. Eles estavam ansiosos para as coisas que o comerciante trouxe. Um comerciante, hein? Souta se virou e encarou Yuko. Ele acariciou sua cabeça e disse, não importa o que aconteça, não ataque ninguém. Yuko inclinou a cabeça em confusão, então ele repetiu suas palavras. Depois que ele disse repetidamente as mesmas palavras, foi só então que Yuko entendeu o que isso significava. Bom, boa menina. Souta sorriu e afagou sua cabeça. Ele então se virou e caminhou em direção à aldeia com Yuko. Ah! Monstro! Um monstro está nos atacando! Os aldeões gritaram ao mesmo tempo. Suas vozes ecoaram por toda a aldeia. Os moradores começaram a entrar em pânico, especialmente as mulheres. Os homens rapidamente foram para sua casa e se armaram com armas afiadas. O comerciante ergueu as sobrancelhas ao ouvir essas palavras. Ele se levantou e chamou seus guardas. Ei! Podemos verificar. A guarda feminina assentiu e chamou seus camaradas. Logo mais 3 guardas se aproximaram do comerciante. Um homem vestindo uma armadura deu um passo à frente e disse, Senhor, um urso de pelo vermelho estava na entrada da aldeia. Um urso de pelo vermelho? Vamos verificar, se pudermos matá-lo, conseguiremos algum dinheiro com a venda. O comerciante disse. Eles chegaram na entrada e viram um enorme urso com pelo vermelho. Parecia dominador, pois tinha uma cicatriz no olho esquerdo. Na frente do urso estava um homem com pele verde escura. Ele estava usando um par de manoplas e armadura de couro. Em seu corpo baixo havia uma calça feita com a pele de Raikobold.
Um demi. O comerciante disse quando viu Solta. Ele virou a cabeça e gritou para os moradores: calem a boca. É a primeira vez que vocês veem um demi. Como um comerciante que viajou de um lugar para outro, ele viu muitas espécies diferentes. Não é a primeira vez que ele vê outras espécies. O comerciante avançou, tirou algo do pescoço e colocou no ouvido. Parecia um fone de ouvido. Solta regalou os olhos ao ver isso. Este era o comunicador que o deixaria conversar com outras raças, mesmo que ele não pudesse entender sua língua. Boa!